Juízes 7. Deus, tenha misericórdia da minha vida, continua me usando, eu te peço, para falar com todos os meus irmãos. Que eu seja simples, que eu seja objetivo, que eu seja claro, e que a tua palavra alcance a necessidade de todos na noite de hoje. Quem concorda, diga amém, diga graças a Deus. Juízes 7:2 diz assim: e o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que sua própria força o libertou. Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Você tem gente demais, muita gente. E é importante nós pensarmos, e eu faço a nota de introdução, iniciando com números. O exército de Midian, os midianitas, eles tinham em torno de 135 mil soldados, mais ou menos, Celinho. Passava um pouco, a conta, os números, eles falam disso, 120 mil soldados, mais 15 mil que foram perseguidos e assim por diante. Então, pelo menos 135 mil soldados, os midianitas tinham em seu exército. Os midianitas, eles estavam oprimindo, maltratando, humilhando, trabalhando para produzir dor e vergonha na vida de Israel. Israel produzia, os midianitas iam lá, saqueavam, o que eles não saqueavam, eles destruíam, e eles mantinham o povo de Israel debaixo dessa, eu vou usar uma palavra apenas para conotar a dificuldade. Eles mantinham o povo de Israel debaixo dessa escravidão. Eles não eram escravos do povo de midianita, mas era uma situação desconfortável ao extremo. E Deus ele se posiciona em favor de Israel. Deus se movimenta para mudar a história de Israel. Deus não quer que os filhos dele, nós cantamos disso aqui ainda hoje, Deus não quer que os filhos dele estejam sofrendo, sendo humilhados, sendo envergonhados. Deus não quer que os filhos dele produzam e percam a produção para pessoas que não têm aliança, que não têm compromisso com Deus e assim por diante. Deus não quer nada disso. Então Deus se posicionou em favor de Israel. E Deus visitou o povo de Israel, conversando com uma pessoa em específico, Gideão. E quando Deus visita Gideão, Gideão está trabalhando. E eu acho sempre importante frisar. Tem algumas questões que eu gosto de frisar, que são importantes para nós no dia a dia. O Gideão, ele estava trabalhando, Fran, trabalhando. Ele não estava parado, ele não estava encostado, ele estava trabalhando. Estava malhando o trigo no lagar. Lagar era onde se pisava as uvas, mas a dificuldade era tamanha que não dava para malhar o trigo num lugar aberto, num lugar de fácil visualização. Então, ele estava malhando o trigo num lugar mais reservado, mais fechado, onde
dificilmente pessoas estariam vendo aquilo que Gideão fazia. Talvez para as pessoas verem aquela prática, aquela atitude, não fosse tão fácil. Mas Deus viu Gideão trabalhando. Você vê como que é interessante a Bíblia. Às vezes nós pensamos, ninguém está me vendo aqui, ninguém me vê na minha casa, ninguém me vê na empresa onde eu trabalho, eu estou sozinho, eu estou sozinha, parece que eu faço, e ninguém vê, ou ninguém reconhece o que eu faço. Pois Gideão estava malhando o trigo e Deus viu ele lá. E do mesmo jeito que Deus viu Gideão, Deus te vê. E qualquer pessoa que quer trazer a manifestação de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, precisa trabalhar, precisa. Uma das formas como Deus se movimenta em favor de alguém é através do trabalho. Aí é lógico, cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu fazer do dia após dia. Aí existe o trabalhar, né, o labor, visando o salário, né? Então tem aquele trabalho que a pessoa faz para receber o seu ganha-pão. Mas, por exemplo, tem o trabalho que a pessoa faz para trazer a manifestação do poder de Deus na casa dela. Então a pessoa, você que está nesse jejum de 120 dias, você está trabalhando em favor dos projetos que você colocou lá no seu painel. Você está trabalhando e Deus está falando com você. Eu visito quem trabalha. Você está entendendo, sim ou não? Então tem o trabalho, né? O Anderson pega o caminhão dele, vai fazer o frete lá, para cá, para lá, para colar. O José pega o caminhão dele, vai fazer o frete para lá, para cá, para colar. A Dani vai vender lá os produtos de beleza dela, né? Mary Kay, assim por diante, vai para a empresa lá na contabilidade, vai trabalhar, mas existe aquele trabalho que não é visando um salário. Existe aquele trabalho, às vezes nós estamos trabalhando para reconstruir a nossa família. Tem família que necessita de algum ajuste, tem família que necessita de algum conserto. Então, a pessoa vai trabalhando, vai conversando, está trabalhando. Então, isso é importante a gente pensar, porque senão o pastor fala, Gideão estava trabalhando. E aí a pessoa, nossa, mas eu estou desempregado, não consegui um trabalho ainda, então quer dizer que Deus não vai me visitar? Não, muito pelo contrário. Você está desempregado, não conseguiu um trabalho ainda, mas você está trabalhando, buscando uma oportunidade de trabalho, mandando currículo, conversando com pessoa, pedindo ajuda daqui, pedindo ajuda dali, se movimentando, esperando que a oportunidade seja dada. E Deus visita. Deus visita. Então, isso é importante a gente entender para desenrolar a nossa conversa. Gideão estava trabalhando, Deus visita Gideão e conversa com Gideão. Gideão, é o seguinte, eu quero trazer mudança de história na vida do meu povo. O meu povo está sofrendo, não preciso ficar dando maiores detalhes para você. Você sabe como as coisas estão acontecendo e eu quero mudar a história aí desse povo. Posso contar com você? No começo o Gideão fica meio que tendo alguma dificuldade, ele faz prova de Deus, ele conversa, mas será? Eu sou eu sou pequeno, a minha casa é pequena, nós não somos, eu acho que eu não sou a pessoa, mas Deus conversa com ele e fala, Gideão, eu não erro. Se eu estou falando com você, é com você que eu vou agir, é através da sua vida que eu vou operar o milagre. Não tem jeito de Deus estar errando na noite de hoje. Se você está ouvindo essa mensagem, é através da sua vida que Deus vai operar o milagre. Ele não erra. Não tem perigo de Deus errar. Então Deus conversa com o Gideão e no final das contas o Gideão aceita. Tá bom, tá tudo em ordem. Vamos para a guerra, vamos para a luta. Aí Gideão tem à disposição dele 32 mil soldados. Só que os midianitas tinham 135 mil. Eu comecei falando disso.
Então Gideão tinha 32 mil soldados e os midianitas 135 mil. Aí o verso de número 2 diz assim, olha, o Senhor falou para Gideão, Gideão, você tem gente demais. Aos olhos dos homens, irmão, aos meus olhos, aos seus olhos, já não estava igual essa luta. Porque um tinha 135 mil, o outro tinha só 32 mil, a luta já estava desigual. Aos nossos olhos, não tinha como conquistar a vitória. Aí Deus vem e Ele conversa dizendo assim, ó, tem muita gente. Nós precisamos fazer um ajuste nisso daí. Aí ele diz assim, ó, o motivo é para que vocês não venham se ensoberbecer, se orgulhar e dizer que não foi o próprio Deus que deu a vitória, mas que foi vocês e a sabedoria de vocês, a força de vocês. Então Deus estava dizendo para Gideão assim, olha, nós temos que trabalhar para não ter perigo algum de passar pela mente de vocês, que vocês conseguem conquistar qualquer vitória que seja sem a ação do meu poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ou seja, tudo quanto é vitória que eu e você conquistamos, ela vem de Deus. Você está com projetos, eu sei que você está com projetos, você está com sonhos, e os seus projetos e sonhos vão se tornar realidade. Quem é que vai dar graça, capacidade, provisão, ajuda necessária para você conquistar? Deus. Então a conversa começa por aí. Nós não podemos pensar em momento algum, que estamos chegando a algum lugar sem a ajuda, sem o favor, sem a bondade de Deus. Pronto, começa por aí a nossa conversa. Deus fala para Gideão, tem muita gente. Aí ele fala assim, para não ter perigo de vocês se orgulharem. Aí no verso de número 3 ele diz, anuncie, pois, ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Quer dizer, Deus, primeiro ele fala, nós temos que trabalhar de um jeito que o orgulho não venha tomar o coração de vocês. Aí num segundo momento ele diz, nós precisamos começar a fazer uma seleção. Selecionar melhor as pessoas com as quais vocês andam. Nós temos que selecionar. Você vai dar um grito. Aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora, vai selecionar. Se andar com gente medrosa não dá. Se andar com gente que tem medo não dá, irmão. Lembra dos espias? 10 ficaram com medo. Os 10 espias falavam, choravam, nós somos igual o gafanhoto aos olhos dele, nós somos pequenos, nós não vamos dar conta. O povo passou a chorar. Se você estiver cercado de gente que tem medo, de gente que não acredita, de gente que não entende que quando Deus está operando, quando Deus está agindo, a vitória é certa, você vai acabar sendo contaminado e você vai deixar de acreditar. Tem muita gente que não tomou posse de respostas ainda por causa disso, porque não presta atenção de quem está cercado. Então, fica cercado de pessoa que tem medo, fica cercado de pessoa que não chega em lugar nenhum, fica cercado de pessoa que não presta atenção, que não vigia com aquilo que faz, com aquilo que fala, fica cercado de gente que a conversa não é conversa boa, não é conversa saudável, não chega em lugar nenhum. Deus, então, ele estava dizendo, Gideão, é o seguinte, com essas pessoas todas aí, 32 mil pessoas, eu vou te adiantar uma coisa, se você não fizer uma selecionar, você vai ter dificuldade na sua caminhada. Veja, irmão, como é importante nós selecionarmos com quem nós andamos, selecionarmos onde nós vamos. Tem gente que não seleciona os lugares que frequenta e fica trazendo uma dor de cabeça atrás da outra. Então tem que selecionar o lugar que eu vou, tem que selecionar os sites que eu acesso,
Tenho que selecionar os canais da TV que eu escolho para assistir. Tem que selecionar. Tem que fazer uma seleção. Tem que ver bem, tem coisa que serve para nós e tem coisa que não serve para nós. Tem coisa que vai nos ajudar a andar, a caminhar, a vencer. Tem coisa que vai nos fazer parar, vai nos fazer retroceder. E a pessoa que entende isso com facilidade, ela avança com facilidade. A pessoa que tem dificuldade para entender isso daí, ela tem dificuldade para caminhar. Agora eu pergunto para você uma coisa: você quer avançar ou quer ficar parado? Você quer conquistar ou quer ser dominado? Você quer vencer ou quer ser humilhado? É uma pergunta que você não vai me responder, vai responder para você mesmo. Você veio para cá e Deus está falando com você, está me usando para falar com você. Ele está dizendo: quem almeja alcançar vitórias precisa aprender a fazer seleções. Selecionar pessoas, selecionar lugares, selecionar sites, selecionar canais, selecionar alimentos, selecionar isso, selecionar aquilo e aquilo outro. Nós podíamos ficar falando aqui 2 horas só sobre selecionar. Só sobre selecionar. É selecionar roupa. Tem gente que não se liga na roupa que veste. Tem que selecionar a roupa, tem que saber o que está pondo. Selecionar alimento. Estava conversando. É com você, Dani, que eu estava falando, que você falou que comeu não sei o quê. Não selecionou. Se tivesse selecionado, não tinha ficado com dor de barriga. Eu falei que ela ficou com dor de barriga. Não, mas é um mal-estar, um desconforto. Que eu cheguei falando para ela, falei para ela, para o pessoal que estava na portaria ali, os diáconos, que eu estava com dor de barriga, porque eu não selecionei o que eu comia, eu fiquei com dor de barriga. Então, tem que selecionar, Tem coisa que nós precisamos aprender, ou tem situações que nós precisamos aprender a selecionar. Deus está ensinando Gideão a conquistar uma vitória, como selecionando. Tem que selecionar. Segue a história. A Bíblia diz que ele dá um grito: os covardes, os medrosos que estão com medo, pode ir embora. Um grito só, Marlon. Um grito só serviu para mandar embora 22.000 pessoas, Adriano. É muita gente. Um grito, Silvana, e 22.000 pessoas foram embora. Já pensou? Essa proporção, se ela se cumpre no nosso dia a dia, nós estamos cercados por pessoas, e muitas das pessoas que estão à nossa volta, se nós precisarmos delas, Celcinho, para nos ajudar em algo, e nós dissermos: quem não tem coragem, quem está com medo, quem não sente confiança, não precisa ir. Você já parou para pensar? Já fez a porcentagem aí de 32.000, 22.000 foram embora, é mais da metade, quase que 1/3. Ou mais de 1/3, 32 dividido por 3, dá 11.000, 10.800, mais ou menos. É muita gente. Aí, continua a leitura, estamos fazendo a seleção. Deus selecionou, separou, marcou Gideão para ajudar um grupo de pessoas a vencer. Aí Deus está ensinando Gideão, para vencer, não adianta ter um monte de gente à sua volta e você não poder contar com esse monte de pessoa que está à sua volta. Para vencer, você tem que ter gente que está à sua volta, mas eu vou usar uma linguagem que os jovens usam muito, tem que estar fechado com você. Então ele continua o texto dizendo assim, olha, verso 4, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. De 32.000 pessoas, 22.000 pessoas foram embora, restaram quanto? 10.000 pessoas. É pouco ou é muita gente? Pouco ou muito? É muita gente. Mas comparado com o exército adversário é pouca. 135.000 para 10.000, mas é muita gente ainda. E Deus fala assim, ainda tem gente demais. Aí Deus orienta Gideão. Olha só, desça com eles à beira da água. E eu gosto dessa parte, porque essa parte ela ensina para nós
que a água, entre outras tantas questões, ela serve para selecionar pessoas. Quando foi para selecionar um grupo de pessoas aqui, a água foi utilizada. E a Bíblia ensina para nós: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crê será... A água serve, inclusive, para selecionar os salvos dos não salvos. E aí fica para nós esse ponto, esse parênteses, para nos ajudar a pensar. Próximo batismo nas águas, eu não posso ficar de fora. Eu devo de passar pelas águas, se eu ainda não sou batizado, porque eu quero ser achado no grupo dos salvos. Pois bem, segue a leitura, olha lá. Eu separarei os que ficarão com você. E aqui tem uma outra chave importante para a gente pensar. Olha, se eu disser, este irá com você, ele irá. Se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Eu acho, não sei você, irmão, eu acho joia. Ler a Bíblia e ver situações, detalhes como esse, né? É um detalhe, mas que faz toda a diferença. Deus está dizendo assim: olha, é o seguinte, quem quer vencer tem que saber que a palavra final, quem dá sou eu. Se eu disser vai com você, vai, mas se eu disser não vai, não vai. E às vezes a gente cai nessas armadilhas, porque a gente está cercado às vezes de pessoas que são legais, são os nossos amigões do churrasco. O amigo do churras. Amigo do churras geralmente é aquele que é o primeiro que foge na hora do problema. Amigo do churras é o primeiro candidato a deixar você na roça, com todo respeito ao trabalhador da roça. É apenas uma figura. Né? Então tem que tomar cuidado com os amigos do churras. Tem que tomar cuidado. Olha, o texto ele está mostrando o quê? Se eu disser, este irá, ele irá. Mas se eu disser, não irá, não irá. Às vezes nós somos convidados a colocar à nossa volta a nossa família. Pessoas que nós gostamos tanto. Pessoas que falam o que nós queremos ouvir. Porque tem muita gente que fala aquilo que nós queremos ouvir. E é difícil aquela pessoa querer estar perto de alguém que fala não aquilo que ela quer ouvir, mas aquilo que ela precisa ouvir. E às vezes tudo que nós precisamos ouvir é um não. Mas quem é que gosta de ouvir não? Às vezes tudo que nós precisamos ouvir é alguém dizendo, você está errado, você está errada. Mas quem que quer ouvir alguém dizendo, você está errado, você está errada? Então, o texto aqui, ele diz para Gideão assim: Gideão, você não se iluda. Não fica preocupado de ficar procurando seus familiares para levar com você para a guerra. Não fique iludido com isso daí. Não fique iludido também de querer levar os seus amigões para a guerra. Não fique iludido. Deixa que eu vou te ajudar na seleção. Deixa que eu vou mostrar para você quem é que vai junto para a guerra, quem é que não vai. Quem é que vai trabalhar pela realização do seu sonho, quem é que não vai trabalhar pela realização do seu sonho. Quem é que vai dobrar a manga da camisa e vai trabalhar pela conversão da sua família. Quem é que não vai trabalhar pela conversão da sua família? Quem é que vai jejuar e vai orar com você? Quem é que não vai jejuar, não vai orar e não vai jejuar com você quando mais você precisar? Deixa que eu selecione e eu mostro para você. Aí nós temos que ter o quê? Nós temos que ter a ousadia, a coragem de confiarmos em Deus. Bom, Deus sabe ao certo o que Ele vai fazer. Talvez Ele vai tirar de perto de mim pessoa que eu jamais tiraria, mas se Ele tirar é porque Ele está ciente de tudo o que é que tem que ser feito. Olha, um exemplo legal para a gente pensar em cima desse ponto aqui é quando Samuel vai para a casa de Jessé para ungir rei. Vem os filhos de Jessé, um mais bonito que o outro, um mais forte que o outro, um mais preparado do que o outro para a guerra, para a batalha. Ah, é esse? Não é. Ah, é aquele?
ele então. Não, não é. Samuel, o homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. Deus olha o que está acontecendo lá dentro. E sabe, tem muita gente que não está conseguindo conquistar, não está conseguindo avançar, porque fica levando a vida na base da aparência e fica se cercando de aparência, quando na verdade tudo o que nós precisamos não é da aparência. O que nós precisamos é estar cercados por pessoas selecionadas por Deus para nos ajudar a vencer. Deus está dizendo na noite de hoje para todos nós: eu irei ajudar você nesse assunto. Eu vou dizer aquele que vai estar com você e aquele que não estará com você. Você pode dizer um amém por isso? Um glória a Deus, um aleluia. Você pode se alegrar na presença de Deus por causa disso. Eu penso que é motivo de alegria para todos nós. Segue o texto. Assim Gideão levou os homens à beira da água. O Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Os demais se ajoelharam para beber. Se ajoelhou, enfiou a cabeça na água e bebeu água. Não vigia. Gente que não vigia, não dá certo andar com a gente. Andar perto de pessoa que não está atento a tudo aquilo que está fazendo ou deixando de fazer, não dá. Desses 9.700 foram colocados de lado. Aqueles que pegaram a água com a mão e levaram a água até a boca, esses aí, Deus disse, com esses daí você vai para a peleja. E interessante, verso 7 diz assim, ó: o Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregareis os midianitas nas suas mãos. Mande-os para casa, todos os homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Quem não vai ficar para a guerra, quem não vai lutar junto, quem não vai encarar o desafio junto, não tem por que ficar com o alimento, não tem por que ficar com vaso, não tem por que ficar com arma, não tem por que ficar com nada. Volta para casa e deixa na mão do povo aquilo que será necessário para a luta, para guerrear. Deus, através da vida de Gideão, manda o pessoal de volta para casa e ficam os 300 com Gideão. Desses 300 foram divididos ou multiplicados. O exército estava em um grupo, agora multiplicou, tem 3 grupos de 100. Esses 3 grupos de 100, nós vemos a estratégia. Se você fizer a leitura do capítulo 7, você vai ver maiores detalhes. Os 3 grupos de 100, eles ficaram com os jarros na mão, eles ficaram com as tochas na mão, eles ficaram divididos e preparados, cada um em um determinado lugar. Aonde foi, verso de número 10 diz assim: se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Purá. Gideão estava, e agora? Vai, não vai? Deus vai nos dar vitória, não vai? Deus fala para Gideão: Gideão, desce lá com seu servo para ouvir a conversa. E o Gideão ouve que eles conversaram, haviam 2 pessoas conversando. Eu sonhei que estava descendo um pão, rolando, esse pão bateu na tenda, a tenda dos midianitas desabou. Isso significa que Deus está dando vitória para Gideão. Olha só que coisa interessante. O Gideão, ele recebe de Deus a oportunidade. E é importante isso daí, porque às vezes a gente não está certo, não está confiante no passo que nós temos que dar. Então Deus dá a oportunidade para Gideão ir ali e se certificar que ele podia ir sem medo. Ele ouve a turma conversando. Um sonho, olha, através do sonho, Deus está mostrando para Gideão que a vitória era deles. Ele volta para a turma, pega a turma, divide a turma, cada um num lugar, 3 grupos de 100, multiplicou o exército agora em 3 turmas, e essas 3 turmas estão preparadas para a batalha. Você vai fazer a leitura e vai ver que eles bradam, dizendo por Deus, ou pelo Senhor, e por Gideão. O verso 17 diz assim, ele lhes disse: observem-me. Ó Gideão, o que eu fizer, vocês também o façam.
É interessante que a vitória ela é dessa maneira. Quem que estava à frente daquela batalha? Gideão. Se Gideão estava à frente da batalha, tinha 3 grupos, mas todos eles tinham que fazer aquilo que o Gideão fosse fazer. Um reino dividido não subsiste. Então, se eu quero vencer, eu tenho que andar na direção que meu líder está seguindo. Se eu quero vencer dentro da minha casa, a minha família tem que estar andando junto, trabalhando junto. Se eu quero vencer na empresa, tenho que andar junto com o meu patrão, com a minha patroa e assim por diante. Todos eles observando, todos eles acompanhando. Verso 18 diz: quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Veja, agora eram 135 mil soldados contra 300 soldados, divididos em 3 grupos de 100. Na Bíblia está escrito assim, que um vai produzir por 1000. Quantos soldados eram? 300. 300 que iam produzir por... Então já não eram 300, eram 300 mil. A ação deles era a ação produzida por 300 mil soldados. Então não era o grito de 300 soldados, era o grito porque o Espírito de Deus tomou a vida deles de uma maneira tal que deu a eles condições de fazer o barulho suficiente para 300 mil pessoas. Aí você vai querer entender através da física, através da ciência, através, eu vou dizer, irmão, irmã, toma posse da bênção. Deus está dizendo para você, com menos você vai conseguir mais. É importante que você esteja direcionado por Deus, é importante que você esteja sendo alinhada por Deus para a batalha. É isso que é importante. Conforme o lugar que estavam, deu o eco, através do eco, a reverberação. Os midianitas que estavam de longe começaram a ouvir o barulho e ver todo aquele alarido de guerra. Eles ficaram desesperados. A Bíblia diz que eles começaram a correr, a voltar para casa. Eles começaram a retroceder. Verso 21 diz: cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e os midianitas fugiam, correndo e gritando. Mas 135 mil fugindo, correndo, gritando, por quê? Porque quem estava naquele negócio era Deus. E quando Deus está no negócio, meu irmão, minha irmã, não adianta a pessoa querer se levantar e bradar e dizer: você vai perder, você não vai chegar, você não vai conquistar, não vai dar certo. Não adianta, porque Deus já deu o brado da vitória lá dos céus. E o brado da vitória lá dos céus, ele vai ecoando, até chegar na sua casa, na sua empresa, na sua família, no seu casamento, nos seus filhos e assim por diante. O brado de Deus já foi liberado. Então eram 300 pessoas gritando, 300 pessoas fazendo barulho em lugares específicos, separados eles estavam. Os 135 mil ouviram, saíram correndo, saíram gritando. Você vai ver depois, se você fizer a leitura, que eles começaram a lutar entre si. Tamanho foi o desespero que eles ficaram. E no final das contas, Gideão foi usado por Deus para libertar Israel das mãos dos midianitas. Para nós fecharmos a nossa conversa da noite de hoje, para nós podermos orar e irmos embora para a nossa casa e termos uma semana de vitória. Irmão, irmã, a Bíblia diz que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Sabe, tem gente que fica tentando querer entender, tentando querer fazer conta, matemática. Pastor, eu estou com tanta conta e não sei como que eu vou pagar. Confie em Deus, creia em Deus. Talvez você tenha muito mais conta do que dinheiro.
Creia que Deus vai direcionar na sua vida o recurso para você pagar a conta e ainda vai sobrar. Pastor, na minha casa sou eu apenas e mais ninguém. Eu me mexo lá, eu me movimento, mas parece que a turma não quer nada com nada. Acredite, você e Deus é maioria. Acredite, pastor, lá na empresa onde eu estou, as coisas estão tão difíceis, não estão fáceis. Olha, pastor, acredite em Deus, confie em Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer exatamente isso. Eu vou fazer na sua vida o milagre acontecer. Não importa quanto tem, se é pouco ou se é muito, eu estou trabalhando em seu favor. Acredite a Deus a sua vitória. Acredite na palavra dele e siga a instrução, siga a direção, vai para a guerra. A hora que ele disser, vai, você vai. E não fica com medo, não desanima, não desespera. Por isso que é importante, eu faço um resumo da conversa e nós vamos orar e finalizar a nossa prosa. Por isso que é importante, antes de mais nada, nós tomarmos o cuidado para não nos iludirmos com quantidade. Porque às vezes nós estamos cercados de muitas pessoas, mas as pessoas que estão nos cercando não estão alinhadas, fechadas, não estão conosco. Às vezes você tem muita gente que está te cercando e esse monte de gente não te ajuda a caminhar, não vai para frente. Eu me lembro, uma época na minha vida, algum tempo atrás, eu estava cercado por várias pessoas, mas minha vida não andava, não deslanchava. Eu tive que, eu entendi, eu olhei e falei, mas eu vou me desvencilhar dessas pessoas. E foi aí que a minha vida começou a andar. Foi aí que a minha história começou a ser escrita de uma maneira positiva. Sabe, às vezes nós não tomamos esse cuidado. Nós não queremos falar aquela frase que muitos repudiam, mas não é de ser repudiada. Não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. Sim, é verdade que não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. Mas quando se tem qualidade, tem quantidade. Então, se trabalha com qualidade, a quantidade vai chegar. Pastor, eu estou trabalhando, eu estou vendendo meus doces, eu estou vendendo minha refeição, eu estou fazendo serviço de pintura, de eletricista, de encanador, eu faço frete, vendo produtos na área da estética, eu estou fazendo tal, eu tenho pouquinho cliente, mas se você colocar qualidade, daqui a pouco você vai ter muitos clientes. Daqui a pouco você vai ter muitas respostas. Talvez hoje a resposta que você está tendo dentro da sua casa não é aquela resposta numerosa que você gostaria que fosse. Mas coloca a qualidade, jejum, oração, palavra, coloca testemunho. Você vai ver daqui a pouco a sua família vai estar toda cercando você e vindo junto com você para dentro do templo cultuar a Deus. É acreditar na palavra, acreditar que com menos Gideão fez mais. Se ele tivesse com os 32 mil, talvez ele não tivesse conquistado a vitória. Como ele se sujeitou a Deus e a palavra de Deus com apenas os 300, a vitória foi dada a ele em cima de 135 mil. A poda, João 15 ensina isso, a poda serve para produzir ainda mais fruto. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e que você tenha uma semana de respostas, em nome de Jesus. Não saia daqui, não vá embora daqui sem a coragem, o ânimo para ir para a luta. Vá à luta, e Deus é contigo, e Ele vai te dar a vitória. Amém? Vamos ficar em pé? Quero orar com você? Pode ser? Você aceita a oração? Se você aceita, basta você concordar e basta você receber essa oração. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu oro por esse irmão, por essa irmã, em nome de Jesus eu oro por essa família, oro por essa empresa, oro por esse homem, oro por essa mulher,
Oro a Deus e abençoo. Oro a Deus e profetizo a vitória, profetizo o milagre, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, manifesta teu poder, teu favor, tua bondade, Pai, sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã. Que todas essas pessoas que estão aqui, todas as pessoas que estão, ó Deus, acompanhando através da transmissão, sejam alcançadas, sejam abençoadas. Talvez, ó Pai, ao olhar para o lado, esse irmão, essa irmã, não estejam de fato conseguindo acreditar, porque a dificuldade é muito maior do que a força que ele ou ela estão. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, que a mesma unção que estava sobre a vida do Gideão, com sabedoria e graça para conquistarem a vitória, essa unção permaneça sobre esse irmão, essa irmã, em nome de Jesus. E você que recebe a palavra, você que recebe a oração, diga amém, diga